Recentemente eu vi na televisão uma reportagem de uma mulher, que buscando melhorar o seu aspecto físico, foi atendida por um profissional da área de saúde, não médico, e esse médico aplicou uma substância chamada PMMA, que é o polimetilmetacrilato, no rosto. Chamou atenção esse fato porque, até onde eu sei, essa substância vem sendo evitada no rosto já há alguns anos, condenada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu fiz umas perguntas para a doutora Beatriz Reis, que é uma amiga minha, foi minha aluna na UFRJ, uma médica dermatologista fantástica, muito bem preparada. Eu pedi que ela respondesse para mim e estou dando crédito a ela dessas perguntas que eu fiz. Então a Beatriz Reis vai estar aqui na descrição do meu vídeo. Quem tiver interesse em conversar com ela ou marcar consulta, eu aconselho, porque é realmente uma pessoa muito bem informada, né? Eu perguntei, e aí? As perguntas que eu fiz para ela. O polimetilmetacrilato, que é o PMMA, pode substituir o ácido hialurônico na face? Sim ou não? Aí perguntei quais seriam as consequências do uso dessa substância no rosto ou em qualquer outro lugar do corpo. E também perguntei se tem como você identificar, você que já se submeteu a determinados procedimentos para enchimento de face, alguma falha ou até mesmo no bumbum, no glúteo, se tem como identificar se aquilo que foi feito foi PMMA. E também perguntei quais são os profissionais que estariam autorizados a fazer esse tipo de procedimento. Então, já peço que você dê o seu like nesse vídeo, que você compartilhe. É mais um vídeo do tipo ACC, é assistir, curtir e compartilhar. Eu conto com o teu apoio. E vamos lá, vamos ao que interessa então. O PMMA não é uma substância natural, é o acrílico, para você ter uma ideia, desenvolvido em 1902 por um pesquisador alemão, patenteado em 1933, e foi utilizado primeiro como prótese de costela, depois começou a ser utilizado para enchimento de face, para aquelas pessoas que apresentavam um fenômeno chamado lipodistrofia, que é a perda da gordura da face e também da região glútea, e que tem uma consequência de alguns medicamentos antirretrovirais utilizados para pacientes com HIV positivo. Então essa substância, que tecnicamente, por não ser natural, ao utilizar na face, no rosto ou em qualquer outra parte do corpo, é tecnicamente uma prótese, essa substância pode ser identificada pelo teu sistema imunológico como sendo algo estranho, como um corpo estranho, e aí a consequência é uma reação que pode ocorrer. E essa consequência, essa reação, pode provocar uma reação inflamatória, aguda ou crônica, e isso pode ser muitos anos depois da aplicação da substância. Então, se você aplicou isso, ainda infelizmente corre o risco de você ter essa resposta inflamatória, essa necrose e até mesmo obstrução vascular. E aí, por causa desse problema relacionado com a inflamação, reação do tipo corpo estranho e também o risco de obstrução de vasos, o PMMA foi deixado de lado e acabou sendo substituído pelo ácido hialurônico, já que o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, pode a qualquer momento desencadear essa reação inflamatória ou até mesmo causar obstrução de vasos. E por causa desse risco, o PMMA acabou sendo deixado de lado, né? Esse risco de obstrução arterial pode levar, por exemplo, à necrose. E é por isso que hoje em dia a utilização do PMMA ela é uma indicação restrita e mesmo assim não há consenso em relação a isso, segundo a doutora Beatriz Reis, quando o paciente apresenta uma lipodistrofia grave em região glútea. Isso é observado em alguns pacientes com HIV por causa dos medicamentos, e no Sistema Único de Saúde você até tem autorização para aplicar o PMMA em glúteo
nessas indicações bem específicas. Mas olha só o que ela falou para mim. Se o glúteo já não é uma região de consenso, onde muitos colegas médicos já contraindicam, imagina no rosto. Né? E não tem esse senão que vale a pena a gente pontuar. Até porque a inflamação que esse produto pode provocar e a substituição arterial vão trazer consequências muito mais graves do que uma questão estética de uma lipodistrofia. Por isso, por conta desse risco, é que esse produto, essa substância, esse acrílico foi proscrito, foi proibido em face a Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Plástica não recomendam mais a utilização em face, tendo o uso restrito, basicamente na lipodistrofia grave, em região glútea. E essas consequências que a gente falou, tanto as inflamações agudas como crônicas, podem ocorrer a qualquer momento, e também a obstrução vascular. E aí, se você fez essa substância no seu rosto, se você fez no seu bumbum, como identificar se foi o PMMA ou não? E aí ela me respondeu o seguinte, que esse PMMA forma nódulos duros no local, ele não dissolve, fica ali organizado, e você vai ver que esse bumbum mais duro, ou esse rosto com nódulos duros, poderia ser sim o PMMA que for aplicado em seu rosto. Vale a pena até você conversar com o profissional que fez, para saber e até ficar esperto e até relatar para alguém, né, amanhã depois, caso ocorra algum tipo de complicação. Eu perguntei assim, e aí, doutora Beatriz Reis, quem são os profissionais que poderiam aplicar? E ela falou, olha, tem uma polêmica aí danada. Tem aqueles profissionais que podem e tem aqueles profissionais que devem. Então, do ponto de vista de poder, alguns conselhos regionais das respectivas formações, como por exemplo, de farmácia, às vezes enfermagem, às vezes de odontologia, de biomedicina, de fisioterapia, até autorizam determinados procedimentos com o uso de produtos injetáveis, né? Aí ela fala, mas o fato do Conselho Regional ou Conselho Federal desses profissionais dessas áreas que não são médicos, até autorizarem que esse procedimento possa ser executado por esses profissionais, no caso de uma complicação, no caso de uma obstrução arterial, no caso de uma reação inflamatória, eles vão saber tratar? Realmente, quem tem maior competência para tratar as complicações são as pessoas que tiveram formação na área médica, até porque a medicina são 6 anos de faculdade, para a pessoa ser especialista em dermato ou especialista em cirurgia plástica, passa por no mínimo mais 3 anos de residência, e a residência no mínimo 60 horas por semana. Então é um curso muito puxado, e realmente a doutora Beatriz Reis faz esse comentário, e há de se ter realmente essa preocupação, já que, embora alguns profissionais possam, pelo seu conselho, aplicar esse tipo de produto, lembrar que no caso de uma complicação do tipo inflamação ou obstrução, quem vai ter que entrar vai ser obrigatoriamente o médico. E aí, esse tipo de complicação nem sempre é uma incompetência do profissional. Mesmo um médico mega habilidoso, experiente no assunto, pode ter essa complicação. Então, como existe a possibilidade de complicar, independente da sua competência no ato de aplicar o produto, é importante que esse profissional tenha conhecimento para identificar o problema e também para tratar ou reunir colegas médicos que possam, junto com ele, tratar aquele paciente, minimizando o impacto desse problema, que pode ser sim grave, como nós vimos recentemente na televisão, pessoas que utilizaram o PMMA, que é o acrílico, na face, e não o ácido hialurônico como deveria, tá bom? Então, houve realmente uma mudança de conduta e o PMMA foi totalmente proibido em face e o uso bem restrito na lipodistrofia de glúteo, e mesmo assim não há consenso em relação ao volume que pode ser aplicado ou se poderia ou não ser aplicado. Eu realmente fico bastante pé atrás, porque assim, se eu tiver outras ferramentas ou outras substâncias
a própria gordura do corpo da pessoa para substituir o PMMA e fazer um enchimento mais natural, eu acho que é por aí que a gente tem que seguir, tá bom? E aí, gostou desse vídeo? Por favor, dê o seu like. Aqui, para quem não me conhece, Edmilson Migovski, eu sou médico, professor de doenças infecciosas da UFRJ e contei com o apoio da doutora Beatriz Reis para produzir esse vídeo. Inclusive, deixei o contato da Beatriz Reis na descrição desse vídeo. É isso aí, curta, por favor, e compartilhe. Fique aqui, fique bem, fique com a gente até breve. Obrigado por me assistir até aqui. E de 0 a 10, qual é a minha nota, né? Espero que seja boa. Fiquem bem. Tchau, tchau.